Na hora de contratar uma empregada doméstica, algumas pessoas têm dúvidas sobre a legislação trabalhista. O procurador federal Paulo Souto criou um site onde empregadores e empregados podem tirar dúvidas sobre direitos e deveres. Está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Vani. Como é que estão os acessos ao portal? No mês de junho, nós fechamos a casa de 75 mil visitas no mês. E qual é o endereço desse site? É www.direitodoméstico.com.br. Agora vamos tirar algumas dúvidas, né? Ou seja, vou fazer algumas perguntas, certo? Para que a gente esclareça alguns pontos que são sempre interessantes de se estabelecer realmente como é que funciona. Então, como é que deve ser definido juridicamente o conceito de empregado doméstico? Empregado doméstico é aquela pessoa maior de 16 anos que presta serviço continuamente a uma pessoa ou família mediante pagamento de um salário. Este é o empregado doméstico. Ele tem que prestar serviço a uma família ou uma pessoa, e não a pessoa jurídica, e sim pessoa física. Quais as precauções que devem ser tomadas na hora de contratar um empregado doméstico? O empregador, ele deve, primeiro passo é pedir a documentação pessoal do empregado. Carteira profissional, título de eleitor, CPF, identidade, uma carta de referência, sempre é bom. Assinar a carteira, ele assina a carteira do empregado doméstico. Na própria carteira, ele tem nas páginas de anotações gerais um espaço onde ele vai registrar um contrato de experiência. Por 30 dias, prorrogável até 90 dias. Após esse registro, ele tem que, se o empregado não tiver a inscrição do INSS, ele tem que tirar a inscrição do empregado junto ao INSS. Porque não só adianta assinar a carteira de trabalho, ele tem também que recolher o INSS do empregado doméstico, para evitar problemas futuros, que caso o empregado adoeça, aí o INSS é quem vai arcar com o auxílio-doença. Caso o empregado venha a falecer, o INSS vai arcar com a pensão por morte para os seus dependentes. Caso de licença maternidade, o INSS é quem paga. Tudo isso, nós chamamos hoje a contribuição previdenciária tipo um seguro. É o seguro que o empregador tem, e que se houver qualquer problema com o seu empregado, a Previdência Social vai arcar com as despesas. Agora, há casos em que o empregado doméstico se nega a entregar a carteira de trabalho. Como é que o empregador deve resolver isso? Muitas vezes o empregado doméstico, quando chega em uma residência, ele pede ao empregador para não assinar sua carteira. Eu aconselho, todo empregador doméstico que tiver em sua residência um empregado que se nega a apresentar a carteira para ser assinada, ele deixe de contratar esse empregado. Não admita esse empregado em sua residência, porque se admitir, ele vai ter problema no futuro. O empregado doméstico, ele pode receber menos que um salário mínimo? Pode. O empregado doméstico, ele pode receber abaixo do salário mínimo. Muitas pessoas pensam que o valor é abaixo, mas não é. Quando é que isso é possível? Quando a jornada de trabalho é inferior a uma jornada de 8 horas diárias. Por exemplo, se ele trabalha, tem uma jornada de 4 horas diárias, o seu salário vai ser proporcional às horas trabalhadas. Mas isso não pode dar um problema depois do empregado reclamar na justiça alguma coisa? Não. Essa orientação já é pacificada junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, a jurisprudência da Justiça Máxima da Justiça do Trabalho, que é o Tribunal Superior do Trabalho, entende que o empregado, o salário mínimo, ele é proporcional às horas trabalhadas. Ele pode ser pago proporcionalmente. Uma coisa, o empregado doméstico, ele tem direito a folgas nos feriados civis e religiosos? Tem. Ele tem, a partir da Lei 11.324, que é de 2006, aqueles empregados que trabalham de segunda a sábado na jornada de trabalho normal, ele faz jus ao gozo dos feriados civis e religiosos. A empregada doméstica gestante tem estabilidade no emprego? Também foi com a Lei 11.324 que foi estendido a estabilidade da empregada doméstica gestante. Doutor Paulo, há casos em que a empregada doméstica ela é admitida naquele período que a gravidez está bem no início, que às vezes o patrão, o empregador não percebe, né, no simples olhar, e ela não informa. Aí depois vem a notícia de que ela está grávida, e então, o que é que o empregador pode fazer numa situação dessa? Porque, de certa forma, ele foi ludibriado. Eu acho que a falta de informação de que a empregada não está grávida, não vejo ele esteja ludibriado. Agora, para situações dessa natureza... E há casos em que ela sabe que está grávida, né? O empregador tem uma solução para isso. Ele descobre, né? Mas ele tem uma solução para isso. Quando ele admite o empregado quando ele admite o empregado doméstico, quando ele fizer um contrato de experiência, ele faz o contrato de experiência por 90 dias. No decorrer desse contrato, se a empregada informa que está grávida, quando terminar o contrato de experiência, ele pode demitir a empregada doméstica. Por quê?
Porque a estabilidade é contra uma demissão sem justa causa, entendeu? Sim. Ou arbitrária. Mas aí não, neste caso a demissão está sendo por quê? Porque encerrou o contrato de experiência. Isso inclusive existe um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho determinando essa possível demissão. E de quanto tempo deve ser esse contrato de experiência? De até 90 dias. Isso já é assegurado por lei? Por lei, né? Ao empregador. E quando ele fizer esse contrato de experiência, ele tem que assinar a carteira em 48 horas, como também tem que recolher a Previdência Social. Especificando que é o período de experiência? Ele bota nas páginas, anotações gerais, até de próprio punho, que esse contrato de folhas tais é a título de experiência pelo prazo de 30 dias. Passou os 30 dias, ele volta na mesma página e coloca embaixo. O contrato acima especificado, ele está prorrogado pelo prazo de mais 60 dias, ou 30 dias, 45, desde que essa prorrogação não ultrapasse os 90. Uma outra dúvida, quantos dias de férias no ano tem direito o empregado doméstico e como ele deve ser pago? Até 2006, até a lei, com o advento da lei 11.304, o empregado doméstico tinha 20 dias úteis de férias. Depois dessa lei, o empregado doméstico, a partir do período aquisitivo de 20 de julho de 2006, que nasceu, ou seja, aqueles anteriores a 2006, o período aquisitivo continua 20 dias úteis. A partir do dia 20 de julho é que são 30 dias corridos. Como é que deve ser esse pagamento? Antes do empregado ingressar em gozo de férias, o empregador doméstico deve pagar o salário acrescido de 1/3 a mais. É um cálculo fácil de fazer. É um cálculo fácil, você dividir o salário por 3. O que é que vem ocorrendo? Muitas pessoas dizem, vamos dar um exemplo agora, o empregado vai entrar de férias em julho. Então, o empregador doméstico deve pagar suas férias como? Até o dia 28 de junho, ele deve ter pago o salário de junho, que ele já trabalhou, acrescido de 1/3. Como também pode pagar o salário do mês de julho. Por quê? Porque o empregado não vai precisar trabalhar no mês de julho para ter direito ao salário, porque ele está de férias. Agora, lembramos que quando o empregador doméstico pagou o salário de junho, acrescido de 1/3, mais o salário do período das férias, que é o salário do mês de julho, o empregador doméstico só terá a obrigação de pagar um novo salário ao empregado no final de agosto, quando ele trabalhar o mês de agosto. A lei não obriga o empregador a pagar o salário do mês de julho. É opcional. A lei não obriga. Eu sempre aconselho, não pague. Porque se você pagar, o empregado vai ficar sem dinheiro e no final de julho ele está sem dinheiro e vai querer receber, pensa que tem direito a um novo salário, onde ele só vai receber um salário no final de agosto. Qual é a diferença entre empregado doméstico e diarista? A diarista. O Tribunal Superior do Trabalho entende que aquelas pessoas, decidiu já, que aquelas pessoas que trabalham até 2 dias na semana em uma residência, eles são considerados diaristas, ou seja, não criou o vínculo empregatício. O empregado doméstico é aquele que a partir do 3º dia não. Aí já cria um vínculo empregatício, tem que ter assinatura de carteira, recolhimento de previdência social, como também a diarista deve ser recolhida a previdência social, só que o recolhimento deve ser feito pelo próprio trabalhador. A gente está no fim do nosso tempo, eu queria só que o senhor dissesse novamente o endereço do site. O endereço do site é www.direitodoméstico.com.br e você pode adquirir o nosso livro, o Guia Prático Direito Doméstico, onde você tira dúvidas, aqui tem as dúvidas mais frequentes, legislação, jurisprudência, sobre esse livro, sobre o assunto. E você pode adquirir o nosso livro diretamente em nosso site. Ok, doutor Paulo, obrigada pelas informações. Ivaneiro, eu que agradeço, Ivaneiro, o convite. Daqui a pouco, o médico João Modesto fala dos riscos da infecção hospitalar no quadro Doutor João Responde.